Olá, amigos do YouTube. Eu estou aqui hoje com a Mônica Stockler. A Mônica é nutricionista e a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação na terceira idade, né? Como a alimentação pode ajudar as pessoas acima de 60 anos a terem uma qualidade de vida melhor, um bem-estar melhor e uma expectativa de vida melhor. Oi, Mônica, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por estar aqui conosco. Como eu comentei, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre alimentação para a melhor idade, né, para pessoas acima de 60 anos. E a primeira pergunta, Mônica, que eu acho que é o que todo mundo pensa, né, em o que a alimentação, o que a nutrição pode auxiliar pessoas acima de 60 anos, né? Quais melhoras elas podem ter? Sim, são muitos os aspectos que a nutrição pode influenciar na alimentação da terceira idade. Esse processo de envelhecimento reduz toda a funcionalidade dos órgãos, né? A capacidade absortiva muda, em muitos casos a mastigação também se torna mais delicada. Então, desde o preparo, da seleção de quais alimentos esse idoso vai conseguir aproveitar melhor os nutrientes, até a consistência dessa alimentação e estimular todo o processo de absorção de nutrientes, de uma boa digestão, porque é uma fase em que é muito comum aparecerem desconfortos ou transtornos como queimação, refluxo, constipação no intestino preso. Então a alimentação ela vai abordar todos esses aspectos para a melhor alimentação possível e o melhor aproveitamento desses nutrientes. Muito bom. Você comentou um pouquinho, né, do porquê a rotina alimentar deve ser alterada nessa fase. O que você poderia trazer para a gente de algumas dicas, algumas mudanças, né, que são possíveis para todo mundo realizar em casa, que podem influenciar essas pessoas a terem melhorias em sua vida? Eu acredito que hoje, com essa cultura de alimentação fácil, industrializada, a melhor alternativa é buscar por alimentos naturais, menos embalagens, descascar mais, né? Porque são alimentos mais nutritivos e nessa realidade da terceira idade nós temos dois aspectos muito importantes. O sedentarismo, a dificuldade muitas vezes em preparar alimentos, que aí acaba indo muito para esse caminho da alimentação industrializada, né, puxando para essa realidade, e a perda, naturalmente, né, desse processo gradual do envelhecimento, da massa magra, da massa muscular, redução de força, de disposição, né, o cansaço, e isso traz um gasto energético menor. Então, se gasta menos energia, porque justamente tem menos músculo e pratica menos atividades, exercícios, nem sempre tem uma atividade física, é natural que tenha que ter esse cuidado com a alimentação para uma leve restrição calórica que muda do adulto ativo para o idoso, tem essa migração, né, do idoso aposentado, que já não tem aquela rotina tão agitada, então ele precisa cuidar dessas questões alimentares, né? Precisa cuidar das quantidades do que ele come e dessa qualidade do que ele come. Tá. Você está dizendo então que ele tem que, às vezes, mudar, né? Eu vou tentar aqui entender algo. E talvez, né, se coma mais carboidrato numa fase da vida e depois numa outra fase da vida talvez mais proteína, seria algo mais ou menos assim? É interessante ter carboidratos de qualidade, não necessariamente reduzir do adulto para a terceira idade. Então, do total de energia que ele consome, menos de 10% deve vir de açúcares simples, de doces, não só doces, mas massas, pães, principalmente de massas de farinhas refinadas, aquela farinha de trigo branca que tem o mesmo impacto do açúcar no nosso corpo. Quando a gente entra no âmbito das proteínas, entre 0,8 e 1 grama de proteína por quilo de peso é muito importante, até para não avançar uma velocidade maior essa perda de massa muscular. E não só a questão do músculo, mas todo o nosso organismo, toda a nossa
nosso tecido conjuntivo, pele, cabelo, unha, imunidade, depende de proteínas. E é um tipo de nutriente que vem a partir de carnes, de queijos, iogurtes, leites, né? Muitas vezes fontes, a gente considera muitas fontes animais, temos fontes vegetais, sim, claro, mas é quando o idoso ele perde um pouco o interesse por esses alimentos. Por quê? Ou a dificuldade da mastigação, ele não tem mais tanta facilidade para comer as carnes, aí às vezes ele vai para o ovo, né, pela facilidade até de preparo, mas reduz drasticamente esse consumo de proteínas. E é um momento que precisa cuidar e ter esse consumo, manter um bom consumo desses alimentos. E além disso, as fontes de origem animal da vaca, né, esses derivados do leite, é muito comum na terceira idade, mesmo que não tenha apontado nenhum desconforto ao longo da vida, reduzir a produção da enzima lactase, pelo próprio processo natural do envelhecimento, as funcionalidades de todos os órgãos vão mudando e até pela questão que já é um adulto mais do que formado e desenvolto. Então ele não tem tanta necessidade, o foco do corpo em produzir a lactase, que é essa enzima da digestão, reduz, né? E aí quando ele começa, às vezes até a ter desconforto ou desenvolver a intolerância à lactose na terceira idade. É interessante que a gente vê normalmente em crianças, né, em recém-nascidos, mas isso volta depois, pode voltar na fase adulta ou na terceira idade, tanto por essa questão, né, da funcionalidade e reduzir a produção da lactase, quanto ao consumo que essa pessoa fez de leite e derivados ao longo da vida. Qual estímulo ela deu ao corpo dela, conforme o hábito alimentar, para a produção de lactase? Se já era uma pessoa que não consumia muito, que não era muito fã do leite ou iogurtes, se ela começa a reintroduzir isso na terceira idade, ela já foi reduzindo na própria fase adulta a produção de lactase. Entendi. Muito interessante. Em relação a doenças, né, que são normalmente acontecem nessa fase da vida, que são mais frequentes nessa fase da vida, como combater doenças com uma boa alimentação? Que dicas que a gente pode ter? Sim, esse é o ponto mais interessante, né, da nutrição, prevenir doenças, porque no processo de envelhecimento, a partir dos 30 anos, nós atingimos o ápice da nossa estrutura óssea, da funcionalidade. Depois dali, dos 30 em diante, é quando começa a decair. A partir dos 65 anos, a estatística são de 90% das pessoas com 65 anos tem pelo menos uma doença crônica. Ou seja, se chegar aos 65 com uma ou nenhuma, já é um sinal muito bom. E como prevenir isso? Tem que ter uma alimentação de qualidade. A gente brinca na nutrição que a alimentação da infância dita o adulto, a saúde do adulto, a alimentação não só, né, do adulto, mas do adolescente o adulto, do adulto da terceira idade. E é muito comum nessa faixa etária do adulto, até o adolescente tem alguém cuidando dele, né? Depois o adulto está por conta própria. E é quando ele está trabalhando, às vezes até já com filhos, cuidando de todo mundo, fazendo compras, aquela correria total. E muitas vezes essa correria tira o foco da alimentação. E quando tira o foco, a gente come para matar a fome, não para se nutrir. Não tem essa atenção, esse cuidado, porque dá trabalho. Tudo que a gente tem que cuidar exige algum esforço, alguma dedicação. E essa dedicação é muito importante, já ao longo de toda a vida e ainda mais na terceira idade, para prevenir o desenvolvimento dessas doenças. Então é importante ter um consumo de alimentos naturais, como eu já citei, para que venham essas vitaminas e antioxidantes. A vitamina E, vitamina C, zinco são antioxidantes fundamentais para a imunidade, para a saúde como um todo, porque é quando, né, nesse processo de gradativamente perdendo as funções dos órgãos, eu me torno mais sensível à aquisição de doenças, não só as silenciosas, que são as de maior impacto, né, diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, mas também as de vírus, né, agora a famosa época da vacina da gripe, esses cuidados também são muito importantes. Bacana. Vou abusar de você um pouquinho agora. Se você pudesse
passar uma ideia, né, de um dia de alimentação na vida de uma pessoa acima de 60, 65 anos, que cardápio você passaria, né? De uma maneira geral, eu entendo que não é muito específico, mas o que você diria? Olha, no café da manhã, depois se alimente com isso, depois no almoço, vamos passar um dia na vida desse idoso. Sim, é muito importante considerar as questões individuais, claro, e o paladar de cada um. Na terceira idade, se perde muito do sabor, sensibilidade ao salgado, então ou o idoso quer pôr mais sal em tudo, ou ele perde um pouco do interesse. Mas o paladar e a degustação, né, a sensibilidade do paladar para o doce se mantém. Então ele tem uma tendência natural de querer ir para o doce, esses açúcares que podem ser naturais e nutritivos, como das frutas, ou os doces e guloseimas em geral. Então é importante sempre, a cada refeição que o idoso faz, né, desde manhã até o fim do dia, combinar bem os grupos de nutrientes. Para esse carboidrato, que é importante, não vir sozinho, que aí a tendência, por exemplo, vai fazer um café da manhã. Se ele come só uma banana, é natural que ele fique ainda com fome e ele recorra de repente a outra banana. Ou seja, ele come um carboidrato bom, ele está se preocupando com a saúde dele, escolheu uma fruta, mas ele vai e come outra fruta, não come uma proteína, não come uma gordura saudável. Então, considerando essas questões, é importante que de manhã, de repente, ele coma uma fruta e um ovo mexido, porque tem proteína. Se ele colocar um pouquinho de azeite nesse ovo, ele tem gordura, mas a própria gema também tem gordura boa, e dentro, claro, de um equilíbrio das quantidades. Depois, lanche da manhã, esses lanches de intervalo, ninguém necessariamente tem que comer de 3 em 3 horas, mas o idoso já tem uma tendência natural à perda de músculo. Se eu ficar mais de 5 horas sem me alimentar, ainda mais esses casos como eu citei, né, ou a partir dos 65 anos, é comum já aparecer alguma doença crônica. Se ele já tem diabetes e ficar muitas horas sem comer, ele tende a hipoglicemia, depois muita fome, a hiper. Então, para equilibrar esse apetite, e o idoso já tem uma tendência também a essa sensibilidade do paladar, nem sempre ele tem tanta vontade de comer, não tem aquele apetite igual a pessoa que está em atividades, né? E nem tem muita vontade de beber água. Então é importante esse foco para se hidratar, mas assim, por hábito, assim, de falar, eu vou beber água, colocar isso na rotina e não pela vontade natural. E aí, quando ele faz um lanche entre 3 e 4 horas depois do café da manhã, que seria um lanchinho da manhã ou um lanchinho da tarde, 2, 3 horas, 4 horas depois do almoço, para não ficar muitas horas sem comer. Esses lanches de intervalo podem ser combinações de frutas secas com castanhas, que é uma opção prática, dependendo se ele tiver que sair de casa, dá para transportar, não precisa de refrigeração. Um iogurte, né, um iogurte de repente zero lactose, se for melhor para a digestão dele, com sementinhas, para trazer mais fibras para essa alimentação, ou farelo de aveia. Tudo para trazer uma boa combinação desses grupos de nutrientes e não ficar muito tempo sem comer. Depois, na alimentação do almoço e jantar, o idoso pode dar preferência para o início da refeição a partir da salada, dos vegetais, ou se não houver a salada crua, que tem algum vegetal refogado, couve, brócolis, algum desses verdinhos que são importantes para trazer fibras, vitaminas e minerais. No caso do cozimento, o preferencial é o a vapor, para não ter tanta perda desses nutrientes. Quando começa pelos vegetais, reduz um pouco o impacto já de absorção daquele carboidrato e da gordura, se vier, por exemplo, uma carne bovina. E aí, aquele tradicional arroz com feijão, a carne, misturas de carnes magras, peixes, peito de frango são muito importantes, com uma frequência maior ao longo da semana. E esse arroz, se possível, integral. Os integrais fazem grande diferença, têm maior qualidade nutricional e mais fibras. Ótimo. Mônica,
Foi muito boa a tua explicação aqui, pena que a gente não tem muito tempo, mas eu tenho certeza que você deu dicas extremamente importantes para quem está nos vendo agora possa ou readequar ou melhorar a sua alimentação e ter uma qualidade de vida, ter um bem-estar, ter uma expectativa de vida melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.